Olá, turminhas do quinto ano! Hoje nós vamos falar sobre o nosso material complementar da semana 25 de maio. Na primeira parte aí do nosso material, nós temos a matéria de português. Nós temos uma tirinha, a tirinha da Mafalda e os exercícios. Vamos hoje acompanhar aqui nesse vídeo para a gente fazer juntos. Leia a tirinha, número 1. Que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro, que não marcou a falta. Como pode ficar impassível diante disso? É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai. Todo mundo devia ser como você. Nessa tirinha, nós temos dois personagens, a Mafalda e o seu pai. Vamos lá voltar para o número 2, né? Só que antes, logo abaixo aqui da tirinha, nós temos esse quadrinho aqui, escrito assim, ó, glossário. O glossário, ele é um dicionário de palavras de sentido pouco conhecido. Nesse caso aqui, o glossário aparece com o objetivo de explicar as palavras que foram utilizadas no texto. Aqui nós temos a palavra que foi usada, indiferença, que tem o significado de desinteressado. Outra palavra que foi usada foi impassível, que quer dizer que não apresenta nenhuma emoção, nenhum sentimento ou perturbação, imperturbável. E aqui a última palavra, desnutrido, que é o mesmo que magro ou fraco por não se alimentar direito. Agora sim, vamos para o número 2. Marque a opção correta. Em relação ao primeiro quadrinho, esse aqui, ó, o pai de Mafalda está lendo um jornal, um livro de receita, um álbum de figurinhas ou um encarte de mercado. O que será que ele está lendo? A gente tem que observar tanto a figura quanto a fala dele. O que ele estava falando? O que vocês acham? Aí vocês vão marcar aqui, ó, A, B, C ou D. O assunto da notícia que deixou o pai de Mafalda nervoso foi o quê? Sobre o que ele estava falando novamente? Por que ele ficou nervoso aqui? Aí a gente volta aqui no primeiro quadrinho para ver sobre o que ele estava lendo que deixou ele tão nervoso. Olha lá, que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro que não marcou a falta. Então, a gente tem algumas palavras aí, ó. Aplicou um soco, goleiro, árbitro, falta. Essas palavras que foram usadas aqui no primeiro quadrinho, tá tratando de que assunto? Tá falando sobre lazer, sobre política, sobre futebol ou sobre economia? Pensa e marca uma dessas opções aqui. A expressão do pai da Mafalda no segundo quadrinho aqui, ó, olha bem para o rostinho dele, vamos ver que expressão que ele está fazendo. Ele está alegre, ele está furioso, ele está tranquilo, ou ele está sonolento? O que vocês acham? Vamos aí marcar a opção. Na letra D, no terceiro quadrinho, Mafalda acha que o assunto que revoltou seu pai era o número de crianças felizes, educadas, saudáveis ou abandonadas e desnutridas. Vamos voltar no terceiro quadrinho, ó. Terceiro quadrinho. Sobre o que a Mafalda fala aqui? É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. Já está aqui a resposta. Só volta lá na letra D
e marcar a opção correta. Numere as falas dos personagens na ordem em que elas aparecem na tirinha. Aqui na número 3, a gente tem que ler aqui as opções, depois voltar novamente no quadrinho e marcar aqui qual que acontece primeiro. Vamos lá. Como pode alguém ficar impassível diante disso? Um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro. É bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante. É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. Aí a gente volta lá. Vamos ver no primeiro quadrinho sobre o que está falando, ó. Que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro que não marcou falta. Está falando sobre soco, goleiro, indiferença e árbitro. Então, a opção aqui que está falando sobre isso é essa daqui. Um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro. Então, essa foi a primeira coisa, a primeira fala que aconteceu no quadrinho. Vamos ver na segunda. Como alguém pode ficar impassível diante disso? Será que tem alguma coisa referente a essa fala? Como pode alguém ficar impassível diante disso? Então, essa daqui é a segunda fala. E assim por diante. Volta lá no quadrinho, vai ler aqui a terceira e a quarta fala e ver onde vai encaixar aqui os números. Aqui nós temos uma informação. Nas tirinhas, as falas dos personagens são apresentadas em balões que variam de formato conforme a mensagem. Esse primeiro aqui, toda vez que vocês verem esse balãozinho que tem essas bolinhas aqui, isso está indicando um pensamento do personagem. Quando o personagem está pensando alguma coisa, mas ele não chegou a falar. Ele imaginou, ele pensou. Nessa aqui da letra B, é quando nós temos mais de um personagem, 2, 3 ou mais personagens, e eles falam a mesma coisa ao mesmo tempo. Na letra C é quando é um personagem só falando. Agora é com vocês. Escolha um dos balões aqui abaixo, escreva um pensamento ou uma fala. Se você escolher esse primeiro aqui, será um pensamento. Esse segundo, se você for fazer a atividade com mais alguém, um irmão, um amiguinho, ou com alguém da sua família. E esse terceiro, se você for fazer sozinho. Então, você vai fazer esse desenho numa folha, pode ser uma folha de ofício, uma folha de caderno, e vai escrever um pensamento ou uma fala e vai tirar uma foto com expressão, tá? Se você for falar alguma coisa ou pensar alguma coisa que indique raiva, você tem que fazer uma cara de raiva. Tá legal? Se for uma coisa alegre, você tem que fazer uma cara alegre, você tem que ter a expressão também. Depois que você tirar essa foto, fizer, né, escrever, tire uma foto e envia para o grupo da escola. Eu vou colocar agora para vocês os meus balõezinhos, tá? Os que eu fiz para vocês terem ideia do que vocês têm que fazer, tá bom? Aguardo a foto de vocês.